se encha de Deus. Você se enche de Deus de tamanha forma que não há lugar para o diabo, não há lugar para os entulhos do diabo. Porque o diabo tenta nos encher de angústia, tristeza, depressão, opressão, vazio, problemas. Mas às vezes nós deveríamos estar tão cheios de Deus, que quando ele tenta nos entulhar, não tem lugar, não entra, não penetra. Nós precisamos de Deus a todo tempo. Eu tenho um texto aqui, eu vou falar rapidinho sobre ele. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com sua mulher e seus 2 filhos, foi viver diga comigo, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Foi tentar fugir do problema. Foi tentar fugir do problema do seu jeito, da sua maneira. Quando na verdade deveriam. Primeiro, não tem nenhuma referência mostrando eles consultando a Deus. Consultando, Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo sair? Eu devo ir para outro lugar? Não tem isso. Simplesmente foi tentar fugir do problema de forma humana. Foi tentar fugir do problema de forma humana e acabou pegando um problema muito pior. Quer ver? O homem se chamava Emeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ficaram lá. Se você não vence aonde Deus está com você, você vai vencer aonde Deus não é Deus? Porque ele foi para uma terra que é a terra dos moabitas. O Deus de Israel não era o Deus daquela terra. Se eu não venço com Deus aqui, eu vou vencer lá. É uma questão e principalmente quando você não ouve a voz de Deus, porque Deus dá direção. Deus, muitas vezes ele fala conosco, faça isso, eu quero que você vá para lá, agora é para você ir para lá. Mas Deus não falou nada, não deu direção alguma. Simplesmente tomaram a direção achando que era melhor. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Foram fugir do quê? Foram fugir do quê? Você leu lá o início ou não? Foram fugir da fome e encontraram e a fome também, porque olha lá, quer ver? Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe, diga comigo, que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando alimento, decidiu voltar com suas 2 noras. Quem ficou lá e esperou em Deus, olha ali, está entendendo ou não? Quem ficou lá e esperou em Deus, Deus socorreu, Deus veio em auxílio. Quem tentou fugir, por isso que nós não fugimos de problema. Se eu não venço com Deus, se eu não venço aonde eu estou, na bênção de Deus, eu vou vencer fora da bênção, fora da direção. É a primeira coisa que eu devo refletir. Por isso que nós devemos orar para tudo. Por que não deu certo aqui? Porque não buscou a direção, não era para ir para lá. Quando a bênção de Deus está sobre a vida de uma pessoa, a bênção vem e acompanha a pessoa. Quando não é na direção de Deus, a bênção não acompanha, a pessoa vai sozinha. E aí, quem ficou lá na terra, quem ficou, aguardou e esperou em Deus, foi socorrido. Olha como ela voltou. Quer ver? Assim ela, com 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém, chegando lá, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Será que é ela? Pergunto, será que ela estava acabada? Será que ela estava judiada? Amarga? Olha o que ela diz, Mas ela respondeu, diga comigo, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Foi o Todo-Poderoso que tornou a vida dela amarga, ou foi a escolha que ela fez, que eles fizeram?
Pronto. Porque não há nenhum momento, nenhuma referência consultando, Senhor, nós devemos ir para Moab, Senhor, o que nós devemos fazer? Não existe isso. Então, nós temos falado sobre isso, não chame de destino e não ponha a culpa em Deus em escolhas. A gente escolhe, então tem que assumir a responsabilidade das nossas escolhas. Isso é inteligente. Amém? Isso faz parte do nosso caráter. Isso faz parte do nosso bom caráter. Parar de culpar os outros, chamar a responsabilidade para nós. Então, olha, quer ver? Não me chamem de... Então, imagine. Tem o próximo versículo, quer ver como é que... Diga comigo. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Então eu faço uma pergunta: quando ela estava lá, ela estava abençoada? Estava? Estava abençoada, estava de mãos cheias. Quando ela saiu? Ela saiu de mãos cheias, voltou de mãos vazias. Continuamente isso acontece. Continuamente isso acontece. Às vezes as pessoas, elas se envolvem com tantas coisas, se distraem com tantas coisas e esquecem da mais importante. Eu quero deixar isso registrado na sua mente. Você não nasceu para ser empresário, você não nasceu para ser rico, você não nasceu para ser um chefe de família, uma mãe de família, esse não é seu propósito de vida. Primeiro ponto, tudo isso faz parte, você será bem sucedido. Se você errar o principal, você vai fracassar em todos os demais, que é adorar a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar como Senhor da tua vida. Se você errar isso, você vai errar o resto. Se você acertar nisso, você não vai errar no resto. Como chama? Qual o significado de pecado? Não sei, bispo. Deve ser um trem sujo, imundo. Também. Mas pecado significa errar o alvo. Nós temos um alvo. Quando você peca, você erra o alvo, você sai do alvo. Errar o alvo. Aí não tem como dar certo. Por isso que eu preciso? Às vezes a gente está tão abençoado, não se dá conta disso. Está na bênção, as coisas... levanta um problema, o que eu faço? Vou fugir do problema. Foge não. Enfrenta com Deus. Faz igual nós temos falado nos últimos dias. A sunamita, o filho morreu em casa. O que ela fez? Trancou o morto no quarto e foi buscar a Deus. Trancou o morto lá no quarto e foi buscar a Deus. O que as pessoas fazem? Elas se trancam no quarto e não saem de lá. Ela se tranca na sua casa e não sai de lá. Ela se tranca na sua empresa, ela se tranca na sua sala e não sai de lá. Vai fracassar. Mas quando a pessoa tranca o morto lá e ela vai buscar a Deus, não tem como dar errado. Ela volta com a solução. Tanto é que não era para ela perder o filho que Deus devolveu. Você vê que há situações que não é para prejuízo. Deus está esperando, quer ver qual vai ser a nossa atitude. Qual é o nosso caráter espiritual. Porque é muito fácil a gente falar que ama a Deus, é muito fácil a gente falar que crê em Deus, é muito fácil a gente falar que tem fé. É ou não é? Sim ou não? A pressão vai dizer se você tem. O momento de pressão vai dizer se você tem ou não. O momento de pressão vai dizer qual é o seu caráter espiritual. O que está dentro de você. Porque é muito fácil a gente falar de Deus, amar a Deus, ou manifestar uma fé quando está tudo em paz. Não exige muito dessa fé. E quando somos pressionados, ela saiu abençoada e voltou amarga. Ela saiu e chegou numa terra com muito, chegou de mãos cheias e voltou de mãos vazias. A Ruth, que era a nora dela, que era uma moabita, saiu de Moabe, veio para Judá e venceu em Judá. Também não tem regra, você vê que Deus busca coração. A Ruth era uma moabita. Inclusive o livro não se chama Noemi, o livro se chama Ruth, o livro de Ruth. E Ruth era uma moabita, e é uma mulher que creu em Deus, mesmo tendo aprendido, sido ensinada a crer em outros deuses, ela creu em Deus.
Ela creu, tanto é que ela disse para Noemi: olha, o seu Deus será o meu Deus. O seu Deus será o meu Deus, é o Deus que eu quero. E ela veio de uma terra estranha, chegou, venceu, foi grandemente abençoada. Quando eles chegaram lá, quem havia ficado estava muito próximo, inclusive os parentes de Noemi, que ficou lá na terra, estava colhendo, e colhendo muito. Quando Noemi voltou, não tinham que colher, mas quem ficou estava colhendo, e colhendo em abundância. O que eu mais preciso é da bênção de Deus. Como nós falamos no domingo, você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de homem, você não precisa de mulher, você precisa da bênção de Deus. Se tiver que abrir mão de algumas coisas, abra, para o teu bem. Se tiver que trabalhar menos, trabalhe. Se tiver que desacelerar, desacelere, porque a bênção de Deus é que vai fazer, a bênção de Deus é que enriquece. A bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. Quando a gente está na bênção, a bênção, ela nos prospera, ela nos abençoa, ela nos traz segurança, ela nos traz paz. Quando a gente tenta do nosso jeito, na força do nosso braço, assim, pode sair até de mão cheia, volta de mão vazia. É isso. Amém? Então, coloque isso, estabeleça isso como uma prioridade. Buscar a Deus em primeiro lugar é se encher do Espírito de Deus. Quando nós nos enchemos do Espírito de Deus e enchemos ao ponto de transbordar, o diabo vai nos encher do quê? Tem lugar, estou cheio de Deus, cheio da unção, cheio do poder, cheio do Espírito. Amém?